Olá, bom dia! O Agroband está entrando no ar para todo o Brasil através da TV Bandeirantes e do canal Terra Viva. Calorão! As altas temperaturas estão causando prejuízo para a produção de leite. Saiba quais os cuidados necessários para minimizar os danos aos rebanhos nesta época do ano. Deriva Zero. Conheça o programa que pode ser uma solução para o problema causado pelo uso do herbicida 2,4-D em lavouras de soja. E ainda, exportação em alta. O mercado da carne brasileira bateu recorde de vendas internacionais em 2018 e a expectativa para este ano é ainda maior. Tudo isso e muito mais no Agroband, que está entrando no ar. O calor intenso está prejudicando o mercado de leite, principalmente no Rio Grande do Sul, o segundo maior produtor brasileiro. O sol forte mudou a rotina no campo e está comprometendo a produção. Quanto mais a vaca come, mais leite produz. Mas quando está muito calor, elas perdem a fome e ainda diminuem a capacidade de transformar o alimento em leite. Com os termômetros perto de 40 graus no sul do país, a produção está em baixa. A gente baixou bastante, nós estávamos aí com média de 24 litros por vaca dia, hoje estamos com uma média aí de 20 litros vaca. E quanto mais calor, menos elas produzem. Para driblar o calorão, os produtores adotaram algumas estratégias. Normalmente o rebanho come mais durante o dia e descansa à noite, mas neste mês a rotina inverteu nesta propriedade. Agora são quase 8 da noite e as vacas estão sendo levadas para um campo que tem mais pasto, ou seja, mais alimento. A ideia é aproveitar o horário da noite, quando há uma queda nas temperaturas, para que os animais se sintam mais confortáveis e assim produzam mais leite. No final das contas, o banquete diário é o mesmo, mas como não está tão quente, elas sentem mais vontade de comer. O sol já foi embora e com o clima agradável, o rebanho aproveita para fazer uma longa refeição que vai repor os nutrientes necessários para a produção de leite. A gente fez uma troca da rotina delas, trocou o dia pela noite. Eu acredito que assim até fevereiro vamos ter que continuar com essa rotina, né? E a partir lá de março, abril já começar a normalizar tudo. Alguns produtores também estão antecipando a primeira ordenha das vacas ou atrasando a última para fugir dos horários de temperatura mais alta. Outro problema é na reprodução dos animais. A vaca tem dificuldade de ficar prenha em dias muito quentes. Os estados do sul são mais afetados pelo calor porque a maioria do gado leiteiro é holandês, raça europeia acostumada a temperaturas baixas ou amenas. O Rio Grande do Sul é o segundo estado que mais produz leite no país, atrás de Minas Gerais. O estado gaúcho abastece parte dos mercados de São Paulo, Rio de Janeiro e Nordeste. A queda na produção pode impactar os preços ao consumidor. Na questão do leite de caixinha ou pasteurizado, que acaba sendo uma reposição mais rápida, né, pode ocorrer de ter alguma majoração de preço, né, devido a como a nossa produção de dezembro até agora, nós já verificamos aí uma perda de quase 20% de produção. Isso pode influenciar numa questão de preço ao consumidor. No Rio Grande do Sul já houve um aumento de 5% no preço do leite em janeiro, segundo a Associação Gaúcha dos Supermercados. E a gente segue falando sobre os cuidados que os rebanhos demandam nessa época do ano e os problemas que podem surgir com o intenso calor. Estou recebendo o veterinário Renato Puls, que é da Comissão de Bem-Estar Animal do Conselho Regional de Medicina Veterinária aqui do Rio Grande do Sul. Bom dia, Renato. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Renato, a gente acabou de ver aqui na reportagem o pessoal mudando hábitos, fazendo o pastoreio noturno com o rebanho de leite para tentar minimizar os efeitos do calor. O animal sente da mesma forma que nós, os humanos, quando está quente demais ou frio demais? Acho muito bem-vinda, né, essas mudanças de manejo para tentar proporcionar bem-estar, né, para os animais. Porque o estresse térmico, ou o desconforto térmico, é uma das principais causas de redução de bem-estar. E isso, por consequência, vai afetar qualquer tipo de produção animal, enfim, desejada. Então, essas mudanças no manejo, em especial em animais confinados ou de raças europeias, como as raças de leite, né, Jersey, holandesa, que sofrem mais, são menos adaptadas ao calor, vão sofrer mais por consequência.
Então essas medidas são bem-vindas. Trabalhar, manejar o animal nos horários mais quentes do dia, né, com certeza vai ser prejudicial, porque como tu perguntaste, eles realmente são mamíferos, né, sofrem os processos fisiológicos muito semelhantes ao nosso, vão sofrer com certeza com calor, muito mais do que sofrem no inverno. É importante ter água limpa, abundante para eles, é importante ter áreas de sombra e levar o rebanho para capão de mato, para dentro de um galpão, por exemplo? Muito importante essa preocupação, né? E vale lembrar que é uma responsabilidade nossa garantir o bem-estar dos animais, né? Nós somos responsáveis por eles moralmente. Então, o proprietário ele vai ter que pensar junto com o seu profissional técnico maneiras de dispor áreas de sombra, é muito importante. Às vezes a gente vê propriedades, campos que não tem nenhuma área de sombra e o gado com certeza vai sofrer, por consequência vai diminuir horas de pastejo, de pastoreio. Então é importante que tenham água disponível de boa qualidade, uma fonte, né, de água, e é importante que essa água esteja perto, porque senão esse gado vai ter que se movimentar muito, né, ao longo da propriedade, vai cansar, vai passar mais calor, vai despender energia, né? Então é importante planejar a localização das fontes de água e áreas de sombra. Então é importante que se não tiver áreas naturais, sejam construídas de forma artificial. É importante que tenham áreas de sombra. Em relação, por exemplo, à alimentação, eles comem menos. Tem que aumentar a oferta, tem que mudar o tipo de alimento ofertado para que eles tenham mais vontade de comer? Agora, no verão, geralmente não é aqui no sul um grande problema, né? Se a pastagem foi bem planejada, né? Então eles sofrem muito mais com a oferta de alimentos no inverno. Então, acho que o que acontece? Quando eles sofrem com o calor e com a falta de água, eles diminuem o apetite. Então, não considerando que a oferta do alimento seja um problema, é mais importante dar atenção, né, para a qualidade, para a oferta de água. Né, para eles... A gente está falando muito dos rebanhos, tem os bovinos de corte de leite, mas aqui no Rio Grande do Sul nós temos os ovinos, que são lanados, tem o pelego, para o inverno, por isso eles são tosqueados agora antes de começar o calor. Nós temos os suínos, nós temos a avicultura, que muitas vezes a gente vê o aviário com grande concentração de animais tendo problemas, então precisa também refrigerar de alguma forma o local onde esse rebanho vai ficar. Inclusive, no caso principalmente das aves, né, mas os suínos isso também acontece, a gente vê notícias, às vezes morrem o galpão inteiro, né? Todo o plantel por conta do calor, né? Porque às vezes é necessário ventilação artificial, em alguns casos, como tu mencionaste, vai ser importante, tem vários artifícios aí de ventiladores, né? Umidificadores, para proporcionar melhor conforto térmico para os animais, então dependendo do tipo de ambiente, especialmente no confinamento, vai ser necessário esse condicionamento artificial, né, do ar. E também é importante lembrar a lotação do espaço. Às vezes esses animais sofrem, além do próprio confinamento, da arquitetura do local, um número excessivo de animais, né? Isso também vai levar a maior desconforto térmico, né, pelo calor gerado. Então é importante pensar na lotação e na ventilação do local, seja ela natural, né, ou artificial. Transporte dos animais. Os caminhões boiadeiros que a gente vê nas estradas andando. Como fazer o transporte agora nessa época de intenso calor? Sabe que o transporte é um dos momentos bastante crítico quando se estuda ou se discute bem-estar animal. É um dos momentos que se mais tem que dar atenção em relação ao sofrimento dos animais nesse momento. Então, vai ter que ser muito bem planejado, deve haver capacitação desse pessoal, né? O pessoal realmente tem que ser profissional na área e estar atento, ser capacitado para técnicas de bem-estar animal, desde o embarque, o próprio transporte, propriamente dito, e o desembarque dos animais, tem que ser pensado. E especialmente falando da temperatura, do desconforto térmico, né? Suínos, bovinos, aves, todos vão sofrer com o transporte, principalmente o calor, como a gente vem mencionando. Então, a lotação do caminhão, a ventilação do caminhão, se esse caminhão for fechado, ele tem que ser refrigerado artificialmente, obrigatoriamente, né? Então, isso tudo tem que ser pensado, porque senão os animais vão sofrer com calor e pode gerar até morte durante o transporte. Às vezes o caminhoneiro para fazer uma refeição, para almoçar no meio-dia, horário do sol a pino, como a gente diz. Ele tem que procurar uma sombra para colocar o caminhão. Totalmente contraindicado, né, essa prática, né? O motorista ele vai ter que ser treinado e capacitado
para evitar paradas, né, nos horários mais quentes, né, e de preferência, conforme, claro, que vai depender tudo do trajeto, vai ter que ser planejado isso, às vezes em viagens mais curtas nem fazer essa parada, né, planejar, mas com certeza tem que evitar, se tiver que parar, fazer com certeza numa área com sombra. Mas o melhor seria à noite, quando a temperatura, às vezes não é mais fresco, mas pelo menos não tem a incidência do sol. Exatamente. Fazer um planejamento, é então. recomendado. E os pequenos animais sofrem da mesma forma que os grandes? Boa pergunta, né? Porque às vezes a gente vê no dia a dia, na cidade, assim, muita gente passeando com seus pets, né, nos horários mais quentes do dia. Então é importante isso, que a pessoa faça esse raciocínio usando a sua própria experiência, né, a sua própria sensação em relação à temperatura do dia, porque especialmente algumas raças, que são as chamadas braquiocefálicas, aqueles que têm o nariz achatado, né, sofrem mais com o calor, porque eles perdem, como foram raças selecionadas de forma artificial, perderam sua capacidade de trocar calor, né, e por isso sofrem mais. Então, tem que se preocupar com, ou seja, se o animal está na casa, né, tem animais que sofrem com calor dentro de casa mesmo, né, mas especialmente nos horários de passeio, né, quando vai sair à rua, não sair nos horários mais quentes do dia, né. E uma coisa interessante que o pessoal esquece às vezes, que o local onde eles estão caminhando, por exemplo, se vai caminhar numa calçada ou no asfalto, né, fazer uma corrida, coisa assim, aquele piso onde o animal está pisando está muito quente. A pessoa está de sapato, está de tênis, né? Mas o animal não. E ele está sendo obrigado praticamente a fazer aquele passeio, né? Então é muito importante pensar nisso aí, né? Que bom esse alerta que o Renato traz. Então vamos cuidar dos grandes e dos pequenos animais. Todos sentem o efeito igualzinho a nós. Quando está muito quente, a gente fica cheio de calor e quando está muito frio, com muito frio. Então, atenção, animais são como humanos. Sentem todos os problemas iguais. Obrigada, Renato. Muito obrigado. A ministra da Agricultura visitou o Rio Grande do Sul. Tereza Cristina esteve em Uruguaiana, reunida com produtores, parlamentares e prefeitos dos municípios atingidos pelas enchentes na fronteira oeste e região da Campanha. Dados da Emater Gaúcha apontam prejuízo próximo a 800 milhões de reais nas lavouras de arroz, soja e milho. O arroz é o mais prejudicado porque é plantado nas áreas de várzea que ficaram alagadas. Mas, em valor, o maior prejuízo é na soja. Também há perdas na fumicultura, produção de hortigranjeiros e de leite. Mais de 25 mil quilômetros de estradas foram danificados, trazendo dificuldades no escoamento da produção. A atualização das perdas será feita à medida que as águas baixarem. Nesta semana, a Cooperativa Vinícola Garibaldi apresentou a primeira linha de espumantes e sucos biodinâmicos do Brasil com certificação internacional, produzidos a partir de técnicas que respeitam o equilíbrio entre a natureza, o homem e o universo. Os produtos biodinâmicos são obrigatoriamente orgânicos, sendo ainda mais restritivos quanto ao uso de agroquímicos e insumos agrícolas. Os cuidados começam nos vinhedos, respeitando o ambiente, passando pelo zelo com as videiras e chegando ao processo de vinificação, resultando em bebidas com mais vitalidade. O que diferencia a elaboração desses produtos biodinâmicos em relação ao convencional é que a gente segue algumas normas de processamento que restringem o uso de tecnologias e insumos enológicos. Então é uma elaboração muito voltada a valorizar os componentes da matéria-prima, né, das uvas, e a gente transportou essa filosofia de cultivo aplicada inicialmente nos vinhedos para as nossas condições de vinificação e elaboração do suco. A primeira produção tem quantidade limitada e será vendida no varejo do complexo enoturístico da Cooperativa Vinícola Garibaldi, na Serra Gaúcha. Nós vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente volta para falar sobre a aplicação correta de agroquímicos em lavouras. Você vai conhecer um programa que instrui produtores rurais sobre a deriva. Até já! Estamos de volta com o AgroBand.
Na semana passada, nós falamos aqui no programa sobre uma polêmica que está tirando o sono de produtores rurais no Rio Grande do Sul: o uso do herbicida 2,4-D. O produto utilizado em lavouras de soja está afetando outras culturas e causando muitos danos. Mas como é possível resolver esse problema? A solução passa pela aplicação do produto de forma segura e eficiente. E este é o objetivo do programa Deriva Zero do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural no Rio Grande do Sul. É sobre isso que eu vou conversar agora com o superintendente do Senar Gaúcho, Eduardo Condorelli. Bom dia. Bom dia, Lise. Como é que funciona esse programa Deriva Zero? Na verdade, é um conjunto de atividades que nós temos, que vão desde seminários até consultorias e assistência técnica ao produtor, todas elas no sentido de efetivamente a gente poder levar conhecimento da forma correta de aplicação de produtos nas lavouras, quando a gente usa a máquina que a gente chama normalmente de pulverizador. Vocês começaram o ano passado, fizeram um programa piloto e agora efetivamente vão levar para o interior de forma mais forte, quando o problema também se agravou. Como que vocês vão fazer isso? Vão chamar os produtores? Na verdade, nós estamos nos organizando, analisando as formas, diferentes maneiras com que a gente foi ao interior durante o ano de 2018. Estamos verificando quais foram as mais eficientes e vamos ampliar significativamente a nossa ação durante o ano de 2019 e 2020. Isso certamente envolverá, no caso do nosso estado, a participação de produtores que tenham tido as suas culturas afetadas pela aplicação de produtos químicos pelos vizinhos. Ou seja, que o fato da questão da deriva esteja acontecendo, portanto, ali nós iremos concentrar a maior parte dos nossos esforços. Por quê? Porque nós temos no Rio Grande do Sul praticamente centenas de milhares de produtores de soja e para evitar que esse problema de forma rápida não se expanda, a gente precisa estar nos pontos principais de ação. O senhor falou em pulverizador. É a máquina que a gente chama até popularmente de gafanhoto. São aqueles grandes braços que a gente vê sobre as lavouras, cheio de bicos. Esses são os bicos e o tamanho da gota tem que ser regulado também para que ela caia em cima da lavoura de soja. Como que vocês levam essa informação e tratam essa questão do bico, da gota? Bom, exatamente. Primeira coisa que a gente se acostumou a chamar de pulverizador, sendo que a única coisa que nós não queremos fazer é pulverizar a aplicação de um determinado produto. A gente quer, na verdade, fazer a aplicação na lavoura do produtor do produto químico que provavelmente foi recomendado, como deveria ser, pelo agrônomo, pelo profissional responsável pela lavoura de forma técnica. E isso envolve conhecimento da tecnologia de aplicação na máquina, a pressão que você coloca nas mangueiras, o tipo de bico que você está falando, o tipo de forma do jato que esse bico produz, se é um leque, se é um cone preenchido, se é um duplo leque, e também envolve a questão da aplicação de produtos que ajudam a deixar a gota mais pesada, para que ela não saia voando com o vento e gere deriva, e envolve também conhecer das condições climáticas, a velocidade do vento, a temperatura do ar, a pressão atmosférica, para que aconteça a aplicação do produto na lavoura para a qual este produto foi recomendado. E o produtor, o aplicador, tem que estar com os equipamentos de proteção individual, os EPIs. Com certeza, nós estamos vivendo o século XXI, não é mais possível imaginarmos que alguém que vai lidar com produto químico, por mais que esses produtos sejam digamos assim, seguros no dia de hoje, cercados de uma série de cuidados, que a pessoa vai lidar com o produto químico sem estar devidamente protegido. Aliás, é importante, as produtoras rurais, aqueles produtores, as pessoas sabem, as mulheres não vão ao salão, por exemplo, e fazem tratamento no cabelo sem ver a pessoa colocar uma luva. Quer dizer, a gente precisa estar protegido quando lida com produtos químicos, sejam quais forem. Numa faxina de uma casa, a pessoa coloca uma luva dependendo do tipo de produto que vai utilizar. Isso também acontece na lavoura e nós estamos no século XXI, não é possível. Em relação à lavoura de soja, a gente está falando do 2,4-D, que controla as plantas daninhas que competem com a soja. Se o produtor aplicar errado, ele já vai ter perda, porque o produto que ele pagou para aplicar na lavoura dele vai embora com o vento. Exatamente. Se um agrônomo recomendou, olhando para a lavoura, conhecendo o problema que está acontecendo, 1,5 litro de um determinado produto químico
por hectare, e eu estou fazendo essa aplicação de maneira que parte desse produto está derivando dali, ou seja, está voando para outro lugar, significa que na lavoura, minha lavoura, não está caindo 1,5 litro. Portanto, eu estou gastando e colocando menos produto, podendo estar gerando subdose, criando resistência ao princípio ativo e, pior, incomodando o meu vizinho. Seria mais ou menos como receber uma receita de um médico dizendo que deva tomar 2 comprimidos de um determinado remédio e eu pego lá e corto um comprimido, jogo no ralo a metade dele e tomo 1,5. Vamos falar do simulador de deriva que vocês têm. Vocês vão levar, inclusive, para a Expo Direto, em março, lá em Não Me Toque. Vocês fazem a simulação, por exemplo, com um túnel de vento, mostrando como que seria se houvesse o vento e a aplicação fosse errada, para levar esse produto para o vizinho e trazer esse problema. O vizinho vai ficar muito chateado. E se a gente quiser aplicar a política da boa vizinhança, não prejudicar as outras lavouras, as outras culturas, tem que fazer tudo direitinho. Exatamente. A ideia é mostrar com o simulador o que acontece quando eu faço a aplicação nas condições erradas. Sejam condições por conta da máquina não estar regulada e calibrada da maneira adequada, sejam condições por excesso de vento, por excesso de temperatura. Portanto, usando a maneira errada ou a forma errada de fazer a aplicação para gerar problema. Para mim, que estou gastando porque estou fazendo errado, para o produtor que faz a aplicação e também atrapalhando a vida de quem está ao lado. Aliás, lembrando, vizinho é alguém que a gente não troca. Portanto, a política da boa vizinhança, a relação com o vizinho é algo que tem que ser boa porque ela certamente, no caso do meio rural, mais do que nunca, é algo que deverá existir por muitos e muitos anos. Vocês começaram esse programa o ano passado em Dom Pedrito, na região da Campanha, que é hoje uma das regiões com maior problema, o pessoal da uva especialmente reclamando muito. Tem já definido como que vai ser nesse ano, para que regiões vai ser prioridade levar o Deriva Zero? Vocês estão mapeando? Como é que está desenhado isso? Bom, a ideia é nós continuarmos com alguns circuitos. Alguns circuitos de 2018 nós conseguimos executar na totalidade, alguns a gente ainda não conseguiu aqui no estado. Esse é um programa novo, um programa que nós estamos praticamente criando do zero, é algo que é muito específico para a questão de aplicação, é um programa que nasceu no Rio Grande do Sul em função da diversidade que nós temos de culturas no estado. Nós temos produtores de soja, vizinhos de produtores de uva, nós temos produtores suíno, vizinho de rio, então nós somos um estado muito diversificado no pequeno território. E, consequentemente, o problema aflorou primeiro por aqui. Nós estamos, então, dimensionando isso e temos procurado as entidades e os organismos ligados à questão da uva, da oliveira e da maçã, que são os mais afetados com relação à questão específica do princípio ativo 2,4-D, para que possamos, então, ter um circuito. A conferência de se esse circuito está adequado, se não devemos inserir novas regiões para ampliar toda essa atividade. O objetivo é alvo. As regiões com maior risco de problema. E o Senar vai atender demanda através dos sindicatos rurais? Como que vai funcionar isso, o regramento para chegar o Deriva Zero lá no município? Nós temos os nossos sindicatos rurais e alguns sindicatos de trabalhadores rurais como efetivamente a nossa porta em cada um dos municípios do estado, em cada uma das regiões. Temos uma rede de parceiros desses sindicatos no que se refere às ações do Senar muito grande, a Emater, a Prefeitura, a Secretaria de Agricultura, os clubes, associações de produtores, ou seja, esse grupo todo, de alguma maneira a informação chegando no sindicato rural, ela chega no Senar e, consequentemente, de forma rápida, a gente tenta inserir essa região numa ação importante. E é importante usarmos essa época do ano para fazer isso, porque é uma época em que o 2,4-D não está sendo utilizado, porque não é época de aplicá-lo mesmo. Ótimo, que bom. Excelente programa. Parabéns para vocês e vamos ficar na torcida para que se resolva toda essa polêmica aqui no Rio Grande do Sul. E agora, uma boa notícia. As exportações brasileiras de carne bovina bateram recorde em 2018. E a expectativa dos especialistas é de um volume ainda maior neste ano. Este frigorífico no Rio Grande do Sul já exporta para Hong Kong e Egito. Nos próximos meses, deve entrar em mais 2 mercados, Chile e Vietnã. Cada país tem as suas especificações e a gente procura sempre estar atendendo da melhor maneira possível. A gente vem conquistando os clientes, mostrando a qualidade do nosso produto, um trabalho muito bacana de ser feito. O Brasil bateu o recorde no volume de exportações de carne bovina em 2018, mais de 1.600.000 toneladas, resultado 11% maior que 2017.
A desvalorização do real ajudou porque o produto brasileiro ficou mais em conta no mercado internacional. E o setor também buscou mais o comprador externo, porque o consumo dentro do país diminuiu. Para garantir clientes no exterior, é preciso cuidar bem dos animais, ter frigoríficos com alto padrão de qualidade e um transporte eficiente. Com este trabalho, o Brasil se consolidou como o maior exportador de carne bovina do mundo. E a tendência para os próximos anos é que a demanda continue crescendo, principalmente porque está aumentando o consumo de carne na população asiática. À medida que as exportações de carne bovina elas crescem, elas exigem que haja também, de outro lado, um aumento da produção, porque nós exportamos o excedente. Então, para exportarmos mais, temos que ter um excedente maior, logo temos que produzir mais. E para produzir mais, nós geramos empregos na fazenda, nós geramos emprego no frigorífico, nós geramos emprego no comércio, no transporte dessa carne. Até o fim do ano, mais 50 funcionários devem ser contratados nesta unidade, principalmente na área de desossa. Márcio é o mais novo integrante da equipe. Ele conseguiu a vaga com carteira assinada depois de quase 2 anos vivendo de bicos como pedreiro. No começo eu até me senti meio apreensivo, né? Porque eu não tinha trabalhado ainda nessa parte. Mas hoje, graças a Deus, todo mundo ensinando, aí a gente vai pegando a manha devagarinho, né? A gente se sente mais seguro, né? Porque quem tem filhos para levar o pão de cada dia, né? A gente fica mais tranquilo, mais seguro, né? E o programa de hoje vai ficando por aqui. Não esqueça que você pode enviar sugestões e conferir o conteúdo deste e de outros programas na nossa página no Facebook. Curta, comente e compartilhe o nosso Agroband. Até o nosso próximo encontro na semana que vem. Tchau!